Então, continuando aí sobre funções, né? A gente está na página 42 da apostila, e a gente viu aqui, né, que no primeiro exemplo, né, cada elemento de X estava associado a um único elemento do conjunto B, né, que é o Y, e aqui eu tenho uma função de A em B. No exemplo B, a gente viu que tem associado a um único elemento de B, porém o 4 não está associado a um único elemento de B. O 4 está associado a 2 elementos de B. E é por esse motivo que, então, não temos uma função de A em B, tá? Por causa do 4, tá? E o 4, ele está ligado ao 5 e o 6. É por esse motivo que a gente não tem uma função de A em B, tá? Eu até escrevi aqui, ó. Não é uma função de A em B, porque o 4, ele está ligado ao 5 e ao 6. Ok? E no exemplo C, também não temos uma função de A em B, porque o elemento 4 não está se associado a ninguém. Então, aqui também não tem um exemplo de função afim. Eu vou escrever aqui, também não é uma função, porque o 4 está sozinho. Ele não está ligado a nenhum valor. Ok? Então, temos aqui, né? Vamos voltar aqui para o finalzinho. A única que é a função aqui é esta aqui. Essa é a função. Eu tenho aqui uma função. No exemplo B, eu não tenho uma função. No exemplo C, também não tem uma função. Eu sugiro que vocês escrevam aí do jeito que eu estou escrevendo, porque quando for estudar, né, na hora que bate o olho ali, você já tem bem claro o que é função e o que não é. Ok? Então, não é função, porque o 4 está ligado ao 5 e ao 6, aqui. O 4 está ligado a 2 valores, e pela definição a gente tinha visto que cada elemento do X tem que estar ligado apenas a um único elemento do conjunto B. Ele não pode estar ligado a 2. E nesse caso também não pode ficar sozinho. Por isso que não é função. Então, só tem o exemplo A como função. B e C não são funções, tá? Bom, então, vocês percebem que aqui na letra A é função, né? O exemplo A. E vocês viram que aqui eu tenho um y ligado a 2 valores. Eu tenho y sozinho. Então, aqui no conjunto B, que é o conjunto dos valores de y, que é o conjunto que recebe a seta, ele pode ter 2 setas, ou ele pode estar sozinho, ligado a ninguém. Com o conjunto B, pode tudo, tá? Mas o conjunto A, ele não pode ter ninguém sozinho e ele não pode ter uma ligação com 2 valores do conjunto B. Então, a restrição aqui que a gente observa é o conjunto A. Então, o conjunto A não pode estar ligado a 2 e o conjunto A não pode ter ninguém sozinho. O conjunto B a gente viu que pode tudo, né? Que essa aqui, ela é uma função porque a gente só tem essas situações no conjunto B. Do conjunto A sai uma seta bonitinha de cada um. Desse aqui sai 2, isso não pode. E esse aqui não sai ninguém, isso também não pode.
Então, dentro da representação aí no diagrama, a gente também definiu o que é a função e o que não é a função, né? Alguma pergunta, pessoal, nessa parte aqui? Tá tudo bem? Bom, depois a gente vai voltar a falar desses assuntos aí, tá? Caso esqueceu algum detalhe, a gente vai voltar a falar quando que eu tenho uma função e quando que eu não tenho. Lembrando que sempre a função é uma relação de dependência de duas grandezas, né? Um valor sempre depende do outro, não importa o contexto, você tem que respeitar essas condições aqui, ok? Continuando, então, já que não tem nenhuma pergunta, a gente vai falar de domínio, contradomínio e conjunto imagem. É muito simples, tá? Não vou nem complicar a situação com vocês aqui. Deixa eu ver se eu já tenho aqui um exemplo, que eu acho que vai ficar muito mais fácil. Olha aqui, ó. Vou pegar esse exemplo aqui, que já está muito mais fácil para a gente definir quem que é um, quem que é outro, ok? Então, aqui na página 43, eu tenho aqui meu conjunto A, que representa os valores do x, que é a variável independente. E aqui, no conjunto B, que é onde estão os valores de y, que é a minha variável dependente. Bom, o conjunto A, eu tenho os seguintes valores: 0, 2, 4, 6 e 8. No conjunto B, eu tenho os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem 10 valores aqui, né? Do 0 ao 9, ok? A gente observa que os 5, 6, o 7, o 8, o 9 não receberam seta. Eles estão até isolados do lado de cá. Eles não receberam setas. Somente o 0, 1, o 2, o 3 e o 4 que receberam seta, ou seja, eles fazem parte aqui da ligação do conjunto A. Então, eu tenho aqui uma situação onde o A vale 0, o X vale 0, o Y vale 0. O X vale 2, o Y vale 1. X4, Y2 e assim por diante. A gente tem uma ligação aqui para formar o par ordenado. Muito bem. Quem é o domínio da situação? Aqui. O domínio, muito bem representado aqui já na própria apostila, é o conjunto formado pelos valores de x, 2, 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Então, o domínio é o conjunto A, onde estão os valores de x. Tá vendo que ele representa o domínio com a letra D? Então, é D de domínio. Vamos escrever aqui, para não esquecer. Domínio. Esse D aqui é de domínio, tá? Domínio. Quando pedir para vocês o domínio, vocês vão pegar os valores de x, que sempre vão estar no conjunto A, que é o primeiro conjunto, que é onde sai a seta, tá? A seta sai do conjunto domínio, que são os valores de x, e é o primeiro conjunto sempre. Ok? Aqui, você tem a abreviação de contradomínio. Vamos escrever aqui? Contra, né? Contra, né? Contradomínio. É essa aqui, CD, ó. Vou pôr uma seta aqui. Contradomínio. Escreve tudo junto, ó. Pode ler aqui em cima, ó. Contradomínio.
é do 0 ao 9. Tá vendo que aqui, ó, é o diagrama onde está aqui os conjuntos, o conjunto dos valores de y. Então, de 0 a 9 é o conjunto B, sempre o segundo conjunto, aonde estão os valores de y. É o meu contradomínio, ok? Então, domínio é o primeiro diagrama, é o primeiro conjunto, contradomínio, o segundo. Domínio são os valores de x, contradomínio são os valores de y. Ok? Aí ele faz uma observação aqui que é muito importante aprender isso aqui, tá, pessoal? Muitos de vocês já aprenderam ano passado, alguns esqueceram, outros, né, às vezes ficam um pouco na dúvida. Mas o que significa essa notação aqui, ó, f de 0 igual a 0? O que significa isso? Significa que quando o x vale 0, o y também vale 0. Olha aqui que o 0 está ligado ao 0 lá no diagrama. Então, quando x vale 0, o y vale 0, a ligação está aqui, eu posso escrever dessa forma aqui, que f de 0 igual a 0. Tá? O 0 dentro do parênteses é o x, o 0 fora do parênteses é o y. E o que significa f de 2 igual a 1? Significa que quando o x é 2, o y é 1. É isso que significa. Quando o x é 2, o y é 1. Vamos olhar no diagrama? Olha aí se o 2 está ligado a 1. Exatamente. Quando o x é 2, o y é 1. Então, a gente está analisando aqui maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Ok? F de 4 igual a 2 significa que quando x é 4, y é 2. Olha só que o 4, que é o valor de x, está ligado ao 2, que é o valor de y. Então, quando x é 4, y é 2. Eu tenho um par aqui. Quando x é 6, y é 3. Olha que o 6 está ligado ao 3. Quando x é 8, y é 4. O 8 está ligado ao 4. Então, eu posso representar a ligação desses pares pelo diagrama. Eu posso representar a ligação desses pares usando f de x é igual a y. E eu posso representar esses pares utilizando coordenadas. Onde eu tenho sempre primeiro o valor de x, depois de y. Ou seja, o primeiro par aqui não é 0 e 0, 0 e 0. O segundo par não é 2 e 1, 2 e 1. O segundo par, 4 e 2. Sempre o valor de x primeiro. Por isso que se chama par ordenado. Depois 6 e 3. Depois 8 e 4. Então, olha, aqui representado com diagrama, aqui representado como coordenadas, e aqui representando como f de x igual a y. Estão falando a mesma linguagem, só que representando aqui de 3 maneiras diferentes. Cada exercício, pessoal, vai falar de uma forma. A gente só tem que saber que é tudo igual. Só maneiras diferentes de representar que um valor de x está ligado a outro valor de y. Sempre assim, tá? Função é sempre assim. Um valor de x está ligado a um valor de y. Ok? Tudo bem, então, vamos voltar aqui para domínio. Domínio é o conjunto A, onde são os valores de x.
contradomínio é o conjunto B, onde estão os valores de y. E essa abreviação aqui embaixo, IM, é a imagem. A imagem, o que que é? A imagem é o conjunto formado pelos valores que recebem a seta. E ele geralmente está dentro do contradomínio. Então, quais são os valores que recebem a seta? Aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Quem recebe a seta. Então, contradomínio é todo o conjunto B e imagem é uma parte, né? Que só recebe aqueles números que receberam a seta. Aí eu tenho o conjunto imagem, tá aqui, ó. É aquele que faz parzinho, né? 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto imagem são esses valores aqui, de y. Então, eu acho a imagem aqui no diagrama, eu acho a imagem aqui nos pares, e eu acho a imagem aqui, ó. Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4. Então, a gente só tem que saber achar, saber quem é, né? Alguma pergunta? Muito bem. Aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo aqui, né? Eu já fui explicando para vocês quem era um, quem era outro. Então, aqui ele deu o conjunto A, o conjunto B, os mesmos que estão aqui no diagrama. E ele disse o seguinte, ó, f de A em B. Aqui ele fala que tem uma função de A em B. Esse símbolo aqui, ó, já quer dizer o seguinte, ó, o primeiro sempre vai ser o domínio e o segundo sempre vai ser o contradomínio, tá? Sempre. Então, se você ficar na dúvida, né, quem é o conjunto domínio, quem é o contradomínio, se ele trocar de letra, olha para esse símbolozinho aqui, ele já vai te falar que o domínio aqui é o primeiro que aparece. E o segundo é o contradomínio. E aqui ele fala, olha, e se essa situação aqui não for mencionada no problema? Se não tiver isso aqui no problema, você vai considerar o contradomínio o conjunto dos reais e o domínio o subconjunto dos reais, tá? Que vai possibilitar ali fazer o teu exercício, a resolução do problema. Ok? Bom, vamos ver uns exemplos? Olha aqui o primeiro exemplo, ainda na página 43. Se a lei de formação de uma função é 1 sobre x, então o domínio é formado pelos valores de x diferentes de zero, pois f de zero igual a 1 sobre zero não está definido. Ou seja, a lei de formação é essa aqui, ó. O que é a lei de formação? É a regra que vai fazer um valor estar ligado ao outro, tá? Essa é a lei de formação. E aqui a lei de formação, o meu x, ele pode ter vários valores. Porém, o x não pode valer zero, porque eu não posso ter zero no denominador. Então, essa minha função não está definida quando x vale zero.
Não pode ter zero no denominador. Então, o domínio não são os valores de x? Olha aqui como ele responde, ó. Domínio é igual ao conjunto dos reais menos o zero. Então, exceto o zero. Ou você pode colocar reais asteriscos, que não sei se vocês lembram, a gente comentou sobre isso, quando aparece os asteriscos aqui, significa exceto o zero. Alguma pergunta? Então, aqui no exemplo 2, a função g de x é igual a raiz de x menos 2, ok? Então, essa é a tua função, é a tua lei de formação. Nós vamos trabalhar bastante com lei de formação, tá? Agora aqui a gente está vendo só alguns conceitos. Nós vamos explicar como é que funciona essa lei de formação aqui. Então, essa expressão aqui, x menos 2, ela está dentro de uma raiz. O que a gente já sabe sobre raiz? É que não existe raiz de número negativo dentro do conjunto dos números reais. Só vai existir quando a gente for estudar números complexos. Mas eu sei que essa expressão aqui, ó, x menos 2, ela precisa representar um número positivo, porque não existe raiz quadrada de número negativo, não é isso? Raiz quadrada de um número negativo não existe. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, essa expressão x menos 2, ela deve representar um valor positivo. Para que tenha valor positivo, o x ele tem que ser maior que 2, ou igual, né? Porque se aqui x vale 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então, x não pode ser menos que 2. Esse x aqui tem que ser um valor maior ou igual a 2. Então, o meu domínio, usando o intervalo, são valores de x que vai no intervalo de 2 até o infinito. Estou dizendo que o meu domínio, ele vai do número 2 até o infinito. Ah, tá ok, João Vitor, sem problema, tá? Erro não. Ok, pessoal? Terceiro exemplo, eu tenho uma raiz cúbica. E aí, a raiz cúbica, eu não tenho nenhuma questão, nenhum problema. Então, na raiz cúbica, eu posso ter números positivos e negativos, então meu domínio fica aqui, qualquer valor dos números reais. Ok? Eu sei, gente, que eu falei para vocês agora muita informação, né? Eu sei que é muita informação, a gente falou muita coisa aqui. É por isso mesmo que eu estou fazendo anotações na própria apostila, porque vocês vão precisar fazer uma leitura disso aqui de novo, tá? Por mais que vocês assistam a aula, né? Estou gravando, vai ficar no Classroom, vocês vão assistir a aula novamente, mas a leitura aqui dessa parte teórica é muito importante para que fique gravada na memória de vocês e vocês não se esqueçam, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo aqui as anotações na apostila. Gostaria que vocês também fizessem aí na apostila de vocês, porque quando for estudar, quando for fazer a leitura, tá? Tem alguma coisa aí anotado e vocês já sabem do que se trata. É só ler aqui a questão que eu acho que vocês vão lembrar, tá? Tudo bem? Tem alguma pergunta antes da gente ir para frente?
Tudo bem? Então tá, olha, essa parte aqui da apostila é muito importante, vocês vão precisar estudar ela de novo várias vezes, tá bom? É muita informação, ela é muito importante. Na página 44, a gente volta à questão lá no início da matéria. Lembra daquela situação lá que falava o seguinte, que a gente usava a bicicleta, né? Agora eu não lembro nem o país que era, mas que usa a bicicleta durante o ano inteiro, paga-se $24 para você usar a bicicleta o ano inteiro por 30 minutos por dia. E mais $3 por hora extra. E aí ele quer saber qual expressão que representa isso. E aí, nessa tabela aqui, ó, a gente vai descobrir quanto que vai pagar, ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu não utilizar nenhuma hora extra, então eu não vou pagar nada por hora extra, somente os R$ 24. Se eu utilizar 5 horas extras, eu vou pagar R$ 3 em cada hora extra. Então, 15 mais 24. E aí deu 39. Se eu utilizar 10 horas extras, eu vou pagar 3 vezes 10, porque eu estou usando 10 horas extras, é R$ 3 por hora extra. Então, eu pago 30 mais 24, R$ 54. E assim sucessivamente, pessoal. Né? Se eu utilizo 15 horas extras, então 3 vezes 15 dá 45, mais os 24 da anuidade, dá 69. 20 horas extras, 3 vezes 20, 60, mais 24, 84 horas extras. Então, vocês viram quais foram, né, as contas que a gente fez para descobrir o valor pago? Analisando essas contas, a gente já consegue saber se marcou a opção certa ou errada? Alguém quer me ajudar aqui? Eu tinha assinalado a letra D. Ah, então, é a que mais se aproxima aqui, né, das contas que a gente fez, considerando que X é a quantidade de horas extras. Considerando que X é a quantidade de horas, né? Aqui, né, a gente tem a resposta, tá de cabeça para baixo, não dá spoiler, né? Spoiler. É realmente a letra D, tá? 3x mais 24 é a expressão que representa o valor a ser pago. É aquilo que a gente chamou lá na aula anterior, na página anterior, de lei de formação. Então, essa expressão aqui, ó, representa a lei de formação nesse exemplo que a gente viu sobre o uso lá da bicicleta. Ok? Bom, tem um textinho aqui, né, falando sobre a apostila, ela chama a atenção da gente até, né? Essas caveirinhas, eu acho tão bonitinho. Depois vocês vão dar uma lidinha aí, a nível de informação. Ok?
Bom, esse caso aqui, né, falando que a Cidade do México passou a oferecer à população bicicletas como transporte, né, 24 dólares anuais, com direito a 30 minutos de uso livre por dia. Se optar por estender a pedalada, pagará 3 horas por. Suponha que uma empresa particular de aluguel de bicicletas tenha sido inaugurada na Cidade do México com o intuito de concorrer com os serviços já oferecidos. Essa nova empresa cobra R$ 10 pela anuidade e 4 dólares pela hora extra. Então, agora aqui são outras informações. Eu estou grifando, como eu falei para vocês, eu gosto muito de grifar, porque é muito texto. Aí a informação que me importa já está destacada. Vamos fazer só o primeiro aqui, tá bom? Já está acabando aí o tempo da reunião. Olha só. Quantas horas extras poderiam ser utilizadas em cada uma das companhias para que o valor a ser pago fosse o mesmo? Então, muito bem, né? O que está de azul aí vocês não vão conseguir enxergar, então eu vou fazer aqui embaixo, tá bom? Para enxergar melhor. Olha a pergunta: quantas horas extras poderiam ser utilizadas em cada companhia para que o valor a ser pago fosse o mesmo? Então, eu quero pagar o mesmo valor nas duas companhias. Quantas horas eu teria que usar? Bom, o valor a ser pago lá na primeira companhia foi dado que a gente definiu ali pela função y igual a 3x mais 24. Isso já foi definido, né? Na companhia 2, o valor a ser pago vai ficar como 4 dólares pela hora extra e 10 dólares pela anuidade. Alguém quer responder aí quanto que ficaria? Como que ficaria a lei de formação? Sendo 10 horas 10 dólares, um valor fixo, e 4 dólares eu vou pagar de acordo com a quantidade de horas extras. Então, eu vou fazer exatamente aqui como essa, né? Então, seria 4x mais 10. Esse 10 é um valor fixo, e esse 4 aqui é um valor que depende da quantidade de horas extras. Ok? Então, x aqui representa para mim a quantidade de horas extras. Quantas horas extras eu vou fazer? E o y, pessoal? O que representa para nós o y? Alguém quer responder? Tá difícil, não. Tenho certeza que vocês sabem, só estão com vergonha de falar. Aos 4 dólares? O y, os 4 dólares está aqui, ó. É verdade. 4 dólares está aqui. Mas está chegando perto. O que o y representa? Olha, 10 dólares mais 4 dólares vezes a hora extra. Eu vou encontrar isso aqui. Então, o que isso aqui é? Né? É a mesma coisa daqui, ó. Aqui, ó, 24 dólares mais 3 vezes, né, a quantidade de horas extras, eu vou descobrir isso aqui. Então, se for uma hora extra, eu vou pagar 3 vezes 1 mais 24, eu vou pagar 27. Então, o y é o valor a ser pago. O y representa o valor a ser pago, assim como o x representa a quantidade de horas extras. Tá bom? Então, ele não quer pagar o mesmo valor?
Então, o valor que eu pago na empresa 1 tem que ser igual ao valor que eu pago na empresa 2. Então, basta que eu faça uma igualdade dessas expressões aqui, tá? 3x mais 24 igual a 4x mais 10. Eu estou igualando as expressões, usando aqui, né, a propriedade associativa, né, comutativa, na verdade, porque se ele quer o valor a ser pago, ele quer que seja o mesmo, então ele quer que y1 é igual a y2, porque y representa o valor a ser pago. O valor a ser pago nas duas empresas são iguais. E como eu quero achar quantas horas extras são necessárias, já que y1 vale 3x mais 24 e y2 vale 4x mais 10, tá vendo? Eu estou igualando aqui também o segundo membro de cada uma. Agora, pessoal, é só resolver. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro. Aqui vai ficar menos x igual a menos 14, x igual a 14. Ou seja, se eu utilizar 14 horas extras, eu vou pagar o mesmo valor.